O que é incrível, gente, é que Deus sempre, Ele lança sobre nós a nossa escolha. Eu e você, nós temos esse livre-arbítrio de escolher, e é justamente em cima de nós posicionarmos é que a nossa vida muda. Sabia? Nós temos um fator, que é a nossa própria vida, que é a nossa decisão, a nossa escolha, que vai interferir na nossa vida para sempre. Deus sabe que se nós fizermos escolhas erradas, a nossa vida será errada. Então, o homem sabe o que acontece. Deus põe isso na mão dele. Por isso que Ele quer que eu e você, nós sejamos cheios do pensamento dele. Por quê? Porque se eu estiver cheio do pensamento dele, eu vou saber lidar com situações que se apresentam. Porque eu vou ter um parâmetro para enxergar. Então, o que Deus faz? Ele te enche de verdade para que você possa enxergar as situações da maneira dele. Aleluia! Esse é o segredo da vida. Então, o texto nessa manhã que nós vamos ler, e que eu tenho usado como base assim para a gente fazer essa série, da qual eu considero extremamente importante aquilo que a gente está falando, que nós vivemos dias, eu estava conversando com a Deise sobre isso, nós vivemos dias de muita confusão. Gente, preste atenção, as pessoas, elas estão cada vez mais confusas. A gente tem visto isso. E é claro que se há confusão na sua mente, se há muitas dúvidas e muitas coisas estranhas, o comportamento da pessoa será o mesmo, porque a gente está explicando isso, de que o homem, ele é a sua mentalidade. Na prática, o que ele é a sua mentalidade. Se a mentalidade dele não está equilibrada, não está saudável, né? Se não é uma mentalidade edificada pela verdade, ele vai sofrer consequências disso aí. Então, ninguém faz alguma coisa do nada. A gente tem conversado sobre isso, há uns 2 domingos nós começamos sobre isso, e hoje eu quero dar sequência. E eu usei esse texto de Isaías, capítulo 55, no verso número 7, onde diz lá que o ímpio abandone o seu caminho. Numa outra versão diz assim, na Nova Versão Internacional, estou lendo, você de repente tem uma outra versão, mas diz lá, e o homem mau, os seus pensamentos, volte-se para o Senhor. Essa palavra é importante, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Mais uma vez, volte-se, ou seja, converta-se para o nosso Deus, pois ele dá bom grado ao seu perdão. Ele dá de bom grado o seu perdão. É isso. Esse aí é Isaías 55 e o verso número 8 também, né? Vamos ler o verso número 8? Acho que eu já li, né? Deixa eu ler aqui na minha tradução, que talvez seja a maioria de cada um de nós. Então diz lá, porque os meus pensamentos, versos 8, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Diga aleluia. Ok? E vamos então agora nessa manhã também ler Romanos capítulo 12. Falando sobre o pensamento, sobre conversão, sobre mudança de mentalidade. São versos que envolvem esse tema aí. Então, Romanos 12, verso 2, Paulo diz para a igreja de Roma, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga aleluia. Vamos orar nessa manhã. Meu Deus, mais uma vez nessa manhã, nós somos carentes da Tua inspiração, Pai, da iluminação da Tua verdade sobre nós. Faz isso no coração de cada um que chega a este lugar, porque nós somos dependentes disso, Senhor, de verdades serem iluminadas no nosso espírito, de nós enxergarmos, Senhor, a Tua palavra. Essa é uma obra do Teu Espírito. Faz isso nessa manhã, traz crescimento, traz entendimento espiritual ao nosso interior, que os nossos ouvidos estejam preparados para receber a Tua palavra, e nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, e todos digam amém. Nós estamos falando sobre essa ligação da nossa mentalidade. Estou falando sobre o poder da mente, mas é uma mentalidade que eu estou falando. Quando se fala poder da mente, é da mentalidade que a pessoa tem, e nós somos governados por essa mentalidade. Então, uma coisa que nós vimos aqui no início, se você não esteve aqui, é que não dá para estudar sobre a mentalidade do ser humano se nós não compreendermos a sua origem, a sua natureza. E nós vimos aqui que a natureza de Deus, lendo lá 1 Tessalonicenses, capítulo 5, já juntei, né? Tem que ser rápido, né?
Aleluia! Gostei, Senhor, gostei desse vocábulo. Tessalonicenses 5. No verso 23, fala lá, Paulo disse que nós devemos conservar o nosso espírito, a nossa alma, que é a psique, que está falando sobre a mentalidade, e o nosso corpo, íntegros até o retorno e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que está escrito lá. E nós vimos lá em Gênesis que Deus criou o homem na condição da condição dele, da espécie dele. Deus é espírito e nós também somos. Ele soprou o espírito dele sobre o homem passou então a ser a criatura vivente. Daí a gente comentou que o homem ele tem uma definição de si mesmo incompleta, porque o homem declara que ele é um ser biopsicossocial, mas é incompleto. Pela definição de Deus, nós somos espíritos, possuímos uma psique e moramos num corpo. Então, se a gente compreende isso, eu estava comentando antes aqui nessa série, falando no domingo passado, que a condição do interior do homem é que vai determinar a sua mentalidade. Você lembra disso? Nós falamos sobre isso, mostrei algumas passagens, é assim mesmo que funciona. Se o homem ele quiser ser uma pessoa diferente, ele tem que mudar por dentro. O que o mundo, de um modo geral, faz? O que as pessoas acreditam? Que se mudar pelo lado de fora, a pessoa vai se sentir melhor, ela vai ser uma pessoa diferente. Né? Então é o contexto de arrumar o corpo, né? É cirurgia plástica para tudo quanto é lado, ajeita isso, faz aquilo outro e tal, e dá uma ginástica, é a cultura do corpo, para ver se dá uma melhorada, a pessoa se sente melhor, mas na verdade a mudança do ser humano verdadeira, ela vem de dentro para fora, é do interior do homem, como disse Jesus, nós lemos em Marcos 7, que o homem é contaminado, porque ele está contaminado no seu interior pela natureza, mas agora nós fomos transformados pelo poder de Deus. A natureza dele agora está em mim e em você. Então agora, justamente é a nossa condição de espírito que vai determinar como a nossa vida está. E eu falei aqui daquela relação entre essa ponte maravilhosa que é a psique ligando o nosso espírito ao nosso corpo. E tudo aquilo que nós recebemos passa pela nossa mente. Ok? Se você vai se encher de verdades, você tem que usar a sua psique. Mas também o outro lado é verdadeiro. Se o inferno quiser contaminar o ser humano, ele vai usar a psique também, da mesma forma. Então a gente tem que trabalhar isso aí de maneira correta. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho mais sobre Romanos capítulo 12. Porque esse verso, gente, ele é muito simples e ao mesmo tempo ele traz aqui um entendimento bem claro a respeito disso, da mudança. Nossa transformação direta está ligada a uma mudança da nossa mentalidade. Então veja que coisa interessante, eu vou voltar a ler Romanos 12, verso 2, vai lá comigo. E não vos conformeis com este século, mas... Veja que tem duas coisas importantíssimas, que Paulo está falando para a gente não deixar algo, mas fazer outro. Não deixar que algo aconteça, mas nós temos que tomar uma atitude. O que é incrível, gente, é que Deus sempre, Ele lança sobre nós a nossa escolha. Eu e você, nós temos esse livre-arbítrio de escolher, e é justamente em cima de nós posicionarmos é que a nossa vida muda. Sabia disso? Nós temos um fator que é a nossa própria vida, que é a nossa decisão, a nossa escolha, que vai interferir na nossa vida para sempre. Deus sabe que se nós fizermos escolhas erradas, a nossa vida será errada. Ele não pode interferir, porque é o homem quem escolhe. Está reverberando aqui, não mexe aqui não. Então, o homem sabe o que acontece. Deus põe isso na mão dele. Por isso que Ele quer que eu e você, nós sejamos cheios do pensamento dEle. Por quê? Porque se eu estiver cheio do pensamento dEle, eu vou saber lidar com situações que se apresentam. Porque eu vou ter um parâmetro para enxergar. O que acontece é que diante de situações que eu vivo, muitas vezes nós não temos assim, ou eu não tenho, uma visão correta de Deus sobre aquela situação. Talvez eu tenha uma visão mais humana mesmo. E se eu ficar com essa visão humana, pode ser que eu dê uma solução ruim para aquela situação. Alguém está entendendo isso? Então, o que Deus faz? Ele te enche de verdade para que você possa enxergar as situações da maneira dele. Aleluia! Esse é o segredo da vida. É enxergar aquilo que eu e você nós vivemos da maneira de Deus.
Porque quando a gente enxerga da maneira dele, a nossa tendência é executar aquilo que ele está nos mostrando. Aí nós vamos ser bem-sucedidos, diga aleluia. Veja, na Nova Versão Internacional fala assim, não se amoldem. É interessante essa questão de moldar, né? Você entende esse verbo, né? Há uma pressão sendo feita e você fazendo um molde. É algo que nós podemos fazer. Mas a Bíblia diz, não se amoldem, não se deixem ser moldados com o padrão desse mundo. Está falando sobre mentalidade. Padrão do mundo. O que é o padrão do mundo? Está falando sobre a mentalidade. E o mundo tem uma mentalidade. E já vimos isso, que a mentalidade do mundo, ela é inspirada, ela é sugerida pelo inferno. Porque se não fosse, o mundo estava bem. Se não fosse inspirado pelo inferno, não havia destruição. E o que a gente tem visto aí? A gente tem visto que o homem está pior. Por quê? Ele tem sido influenciado na sua mentalidade. Essa é a obra satânica que tem acontecido. E aqui fala de nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente, para que então, eu e você, nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu pergunto a você assim logo de cara, será que dá para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu não for transformado? Não. Você sabe de uma coisa? As pessoas não sabem que elas já foram libertas, mas elas vivem numa destruição, e elas não sabem o quanto Deus é bom, perfeito e agradável para elas. Mas por quê? Não tem verdades. Mas uma vez que eu sou transformado, eu começo a enxergar o quanto meu Deus é bom, o quanto Ele é cheio de graça e de misericórdia, porque o nosso Deus é vivo. Então, a gente precisa disso, dessa renovação, essa é a maior necessidade. E aqui eu quero falar sobre duas considerações. A primeira delas, bem simples, é que a nossa mente, ela é extremamente influenciável. Eu disse algo para vocês aqui, que num domingo, acho que foi retrasado quando eu comecei, eu não me lembro, foi domingo passado, mas Deus mexeu isso no meu espírito, no momento em que a gente estava lendo aqui, falando para mim isso, de que nós somos seres servos da mentalidade. Se alguém acha que é senhor da sua mentalidade, Deus criou o homem como servo. Eu peguei a passagem de Mateus 6:24, Deus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores. Quando se fala sobre ninguém, está falando sobre pessoas, e pessoas serão sempre servas. Só existem dois senhores, né? O Senhor Todo-Poderoso e o Senhor, o Deus desse século, que é o inferno, na pessoa do diabo, é Ele mesmo. E lá Jesus está falando sobre riqueza, sobre o Deus Mamon. Mas entenda isso, nós somos escravos da nossa mentalidade. Não, essa palavra não é boa, somos servos. Então, ou eu sou servo da mentalidade de Deus, ou eu sou servo da mentalidade inspirada pelo inferno, que só leva a minha vida para a destruição. Quem está entendendo, diga aleluia. Estou sendo bem devagar, pausado nisso aí, porque a gente tem que entender isso. Então, se eu quero me livrar da destruição, se eu quero, ouça bem nessa manhã, se eu quero me livrar de uma vida fracassada, de uma vida derrotada, de uma vida que não tem conquista, eu tenho que sair da sugestão e das ideias, da inspiração satânica. Eu não posso me conformar ou me deixar ser moldado pelo pensamento desse século, desse mundo. Que alguém diga aleluia. Ora, Deus apresenta na sua palavra e diz que aquele que ficar com a sua verdade, ele será bem sucedido em tudo que realizar. Vá comigo então a Josué, 1º capítulo. Aleluia. Então, está em nossas mãos, gente, escolher. Como Deus mesmo disse em Deuteronômio, escolha a vida, a bênção, ou escolha a morte, a maldição. Mas Josué, 1º capítulo, Josué ia levar o seu povo para a terra prometida, e a única instrução que Deus dá é essa, é como se dissesse assim para ele, ô Josué, você tem que se encher do meu pensamento, cara. Olha, você renova todo dia a tua mentalidade na força do meu poder, que é a minha palavra. É isso que Deus está querendo dizer aqui. Ele está dizendo assim no verso 7, olha Josué, tão somente, 1º capítulo de Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para ter o cuidado, cara, de fazer segundo toda a lei, minha palavra, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda,
para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aleluia! Veja, gente, que a questão de ser bem-sucedido não é uma coisa intrínseca do ser humano, não é dele em si. É uma questão de se deixar ser, vamos dizer assim, ser guiado por essas verdades. É isso que Deus está falando. É como se Deus tivesse: Josué, não confia em você não, cara. Não confia no teu pensamento, na tua ideia não. Olha só, não confia nas tuas estratégias. Porque a cada momento eu te darei uma estratégia e ele vencerá. Foi exatamente o que Josué fez. Veja o verso 8 de novo, Deus repete, hein? Veja, o pastor Elinho repete, então imagina Deus também. Então, aleluia, eu estou com Deus, eu sou um imitador dele, meu. Você tem que me aguentar. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele. Olha, medita nele dia e noite. O que Deus está querendo dizer aqui? Que os pensamentos dele fiquem alta no cérebro, na mentalidade de Josué, e dia e de noite, e tenha de novo o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Rapaz, então, olha, no teu caminho ele prosperará, e você será bem sucedido. Aleluia! Está muito claro, gente, isso aqui é simples demais, mas é isso que acontece. Nós temos essa facilidade, porque nós somos seres influenciáveis. Da mesma maneira que eu posso influenciar alguém, é claro, nós somos seres influenciáveis, né? Então a nossa mentalidade também é. E Paulo está falando para que a gente não se deixe ser influenciado pela mentalidade do mundo. E veja, ele está escrevendo à igreja. Paulo não está dando uma declaração para as pessoas que estão lá fora, que não receberam Jesus ainda. Porque quem está lá fora não precisa ser renovado, precisa ser trocado tudo, porque o que tem de mentalidade é a destrutiva, é o engano, é o falso. Então a nossa mentalidade ela é extremamente influenciável. Eu quero te dizer mais uma coisa, que a nossa mentalidade, muitas vezes, naturalmente, ela se inclina para o padrão do mundo, de pensamento, porque a nossa carne, ela inclina para isso. É muito fácil nós absorvermos, às vezes, um conceito ou alguma coisa que está sendo sugerida, e leva, às vezes, mais tempo para nós meditarmos numa verdade, e aquela verdade entrar em nós. Eu sei, mas a gente não pode abrir mão, porque Paulo diz, olha o que é a declaração dele: não se conforme, não se deixe moldar. Que alguém diga aleluia. Aleluia. Quem é que vai fazer isso? Deus? Não, nós precisamos renovar constantemente a nossa mente. Sabe, algumas áreas da vida nossa, elas são bombardeadas de determinados pensamentos, para que a gente acredite que eles são perfeitos, para que a gente tenha aquela ideia como se uma ideia que é nossa. Muito bem, isso aí mesmo, é dessa maneira, eu acho, né? A gente sempre fala assim, eu acho que deve ser assim. Mas falando sobre essa questão de justiça nos dias de hoje, aí, especialmente na cidade do Rio, o filme mais visto e discutido é Tropa de Elite. Tropa de Elite. Já foi vendido na pirataria antes de sair no cinema. Você vê como é que o negócio... E o que acontece? Isso, eu estava vendo um comentário de uma revista falando sobre o livro, falando que as pessoas elas ficam empolgadas de ver a tropa de elite ir lá e exterminar uma pessoa. É um marginal, é um bandido, mas uma pessoa. Como se as pessoas quisessem ver esse tipo de justiça, porque é só dessa maneira que irá acabar com as coisas no Rio de Janeiro ou em qualquer cidade. Gente, isso é um pensamento enganoso. Você acredita que a violência ela deve se terminar apagando uma vida? A violência ela acabará porque eu vou exterminar aquele que é violento? Eu vou dizer uma coisa para você, é justamente o oposto da mentalidade de Deus. Porque aquilo que eu faço é o que eu vou receber de volta. Toda vez que eu planto violência, violência virá para mim. Toda vez que eu mato, morte virá para mim. Porque esse é o ciclo da mentalidade diabólica, e nós sabemos que é assim que funciona. Deixa eu ler uma passagem para você. Mateus, temos que ler. É isso mesmo, obrigado, Paulo. Jesus então dá uma declaração muito interessante. No verso 52 de Mateus 26. Embanha a tua espada, Pedro, pois... E agora é o princípio do reino, hein? Aleluia, hein?
Deus aproveitou o gancho aqui para ensinar algo para nós. Pois todos, está escrito todos? Não, está escrito todos? Tá. Todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Então a justiça não é matar? Mas é isso que tem sido vinculado. Veja bem como é que o inferno trabalha para que as pessoas tenham essa mentalidade, que essa mentalidade perpetue e vigore. O homem matando a si mesmo, exterminando. Alguém está entendendo isso aí? Pastor, bandido tem mais é que morrer. O que eu vou fazer com uma declaração dessa? Vai dizer que isso não é a declaração verdadeira de Deus? Vai dizer. Ninguém vai acreditar, todo mundo fica com isso. E vê outras áreas da vida do homem? Olha só como é que os conceitos já estão estabelecidos pelo padrão da inspiração satânica. Por exemplo, em relação a qualquer traição. Não estou falando só de marido e mulher, ou qualquer coisa conjugal, mas qualquer coisa que a pessoa que você esperava, confiava tanto, fez isso, a pessoa fez uma coisa com você, ou te prejudicou, ou não deu a resposta que você queria, e de um modo geral é colocado isso com esse nome, vamos dizer lá, traição. Só que a mentalidade é o seguinte, é morte aos infiéis, aos traidores. A morte aos infiéis, aos traidores, é aquela separação, não tem jeito mais, você está abolido da minha vida. É mais ou menos isso, é isso que está querendo dizer. Mas será que é assim mesmo? Não, gente, eu estou falando sobre verdades, que alguém diga aleluia. Alguém ama a verdade para a verdade nos abençoar? Então essas coisas são difíceis, mas é isso mesmo. Então Pedro chegou, traiu a Jesus. Jesus falou, olha, o galo vai cantar, meu filho. O cara não entendeu nada. Você vai me trair 3 vezes antes que o galo cante. Quando o galinho cantou, imagine depois. Toda vez então que o galo cantava, Pedro, ai meu Deus do céu, o que eu fui fazer? E depois dessa história, Jesus ressuscitou, chega para Pedro e ainda fala assim para ele, Pedro, tu me amas, rapaz? Amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Porque Deus é um Deus que ele não põe as pessoas para fora, Ele não zera as pessoas, Ele não aniquila. Olha, acabou, hein? Você foi provado, então já era. Ele é o recuperador, Ele é o que traz de volta. Ele é o que dá outra chance, Ele é o Deus perdoador. Então, se o meu comportamento não for pela mentalidade dele, de nada vai adiantar. Eu só estou fazendo separação, eu só estou piorando a minha vida de relacionamento. Quantas pessoas hoje têm vivido, mas com relacionamentos rachados e quebrados há muito tempo, separados de outras pessoas para sempre? Porque simplesmente se agarrou a isso. Não, eu fui traído. Não, que isso, eu tenho direito, pastor. Pô, sabe como é que é? Olha, isso me prejudicou tanto e tal. O que a palavra nos pede em relação a isso? Qual é a mentalidade de Deus? Qual é o pensamento dele? Perdoa. Ô pastor, mas eu não tenho sentimento para isso. O meu sentimento é o seguinte, se aparecer, vou quebrar os dentes. Depois eu até converso, a gente perdoa, mas primeiro a mão tem que entrar lá na boca e voltar. Mas não é verdade o que eu estou dizendo? Gente, na base do sentimento nós não vamos perdoar ninguém. Alguém diga aleluia nessa. Na base do sentimento não dá para perdoar, mas na base da escolha, na base de colocar a palavra em prática, nós vamos perdoar. E sabe o que vai acontecer? Uma vez que a gente toma essa atitude, as coisas mudam por dentro. Deus tira aquele sentimento indevido, de separação, de zerar a pessoa, de não querer saber mais nada. Deus faz isso. É como se Ele tirasse de cima de você e de mim uma carga, um peso. Mas essa é a mentalidade que nós vivemos. Quer ver uma coisa sobre relacionamento que nos dias de hoje é a mentalidade do mundo? E as coisas são vinculadas, são faladas, é assim, dessa maneira. Por exemplo, sobre vida de relacionamento. Vamos falar sobre relacionamento até de marido e mulher, né? Casamento, esse negócio todo. Relacionamento é bom enquanto dura. Durou 1 mês, então foi bom, amém. Agora mesmo, não quero nem saber, aí pá, arruma outro, beleza, dá quanto tempo tá? 15 dias, amém, aleluia, é bom. E já passou para o 20º? Não, também já acabou, então foi bom enquanto durou, aleluia.
Mas essas coisas têm entrado. Como é que o relacionamento é bom enquanto dura? Ah, é? Deus estabeleceu as coisas para permanecer. Ou o amor dele, já pensou? Olha, Elinho, vai aproveitando que está chegando o tempo, agora no final do mês eu não aguento mais, hein? Aproveita, porque é só esse mês, minha filha. Porque eu já não aguento mais você. Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Que Ele tem um compromisso eterno com você, o amor dele te conquistou. E na base de um sentimento. Por que o pessoal dá uma declaração dessa? Amor é bom, relacionamento é bom enquanto dura? Porque é só na base do sentimento. Bastou sentir alguma coisa diferente para acabar aquele negócio. Mundo, mentalidade satânica, e agora me dá a resposta para isso aí. Veja como é que as pessoas estão destruídas. Então, queridos, por que é importante nós nos renovarmos? Nós precisamos renovar a nossa mente justamente porque a gente precisa mais da mentalidade de Deus do que a gente possa imaginar. Temos que tomar um cuidado em áreas da nossa vida, se realmente a gente fazer aquela investigação, temos que fazer, se realmente aquela área da minha vida está sendo governada pela mentalidade de Deus, pelo pensamento dele. Porque se não estiver, algum prejuízo estará acontecendo dentro daquela área.